Obrigada por ter aceitado esse convite, viu? Estou muito feliz de receber você aqui. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito enriquecedor para o pessoal, para mim também, né? Então, eu tenho certeza que temos muito aí o que conversar sobre esse tema que é tão importante, né? Eu Sim, escutei a sim. primeira vez sobre escuta terapêutica, sobre a importância da escuta, na minha época de residência. Na faculdade, a gente já trabalhava um pouco sobre isso, porque a Unifesp ela tinha um olhar diferente para o atendimento ao paciente de maneira geral, né? O atendimento. Só que na residência nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho mais, né? A residência ela era multidisciplinar, eu tinha aula com a psicologia também. E hoje eu vejo a importância desse acompanhamento, né, com o psicólogo, o paciente oncológico, da mesma forma que eu acho que o paciente oncológico já deveria ser encaminhado para o nutricionista quando recebe o diagnóstico, acho que ele também já deveria ser encaminhado para o psicólogo. E eu queria que você se apresentasse, explicasse um pouquinho do seu trabalho, e aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre esse tema. É o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Sobre o meu Uhum. trabalho. Eu sou psicóloga clínica e eu tenho aperfeiçoamento na área de terapia familiar sistêmica e a psico-oncologia. A psico-oncologia é uma área que veio, né, depois para mim. Eu até vou falar um pouco sobre isso, porque tá escurecendo minha imagem aí? Não, Não, estou tá bom. escutando bem, a imagem está boa. Tá. A psico-oncologia, ela veio na minha vida, né, que era algo que eu não pensava em atuar, porque teve um momento na minha vida que eu passei pelo momento da doença. Eu tive um câncer de mama há alguns anos e na época, né, da doença, eu tive todo o suporte nutricional, que foi até com você, né? Você até hoje é minha nutricionista oncológica, e o suporte terapêutico. E o suporte terapêutico que eu tinha uma psicóloga, que ainda é a minha psicóloga, e fez uma diferença enorme na minha vida, né? Porque o acompanhamento terapêutico, ele nos ajuda a entender, né? E olhar de frente para a doença, porque a primeira característica que todo paciente que recebe o diagnóstico é negar a doença, não querer olhar, né? Dizer isso não está acontecendo comigo, por que está acontecendo, assim, buscar um culpado para tudo aquilo. E o trabalho, né, da escuta terapêutica, o psicólogo ele vai entrar exatamente para ajudar com que esse paciente olhe para a doença, ressignifique várias questões da vida. A gente vai estar trabalhando com crenças limitantes, com várias questões que vai ajudá-lo a encontrar um ponto de equilíbrio, né? Para que a gente, juntos, né? Que eu falo que o psicólogo está ali de mão dadas, assim como o nutricionista também, o tempo todo com esse paciente durante todo o processo, né? Então, assim, eu já trazia todo o meu conhecimento da psicologia, mas a gente, quando está do outro lado, né, sentado ali como o paciente, tudo muda. E a gente precisa desse colo, desse acolhimento que faz toda a diferença. Perfeito. E isso que você falou foi muito interessante porque você é uma psicóloga, você é uma terapeuta, mas você precisou dessa ajuda de um outro colega para caminhar com você nesta fase que foi o diagnóstico, né, toda essa fase de tratamento e do pós também, né? Eu acredito que nem você falou, né? O momento do diagnóstico para o paciente é um momento muito delicado, né? Apesar do câncer ele não significar mais a morte, ele é uma doença que coloca em risco a vida e é uma doença de muito impacto, de muito preconceito também, de muitas crenças em torno do diagnóstico Sim, e é um momento muito delicado. E até eu estava conversando com o pessoal, e aí você pode até dizer se concorda comigo, o que que você acha disso, mas eu já estava conversando nas últimas lives com o pessoal que estava aqui assistindo, que existe também uma questão do paciente da perda
de autonomia do seu próprio corpo, até de algumas escolhas suas, né? Porque você vai sendo direcionado. Então você recebe o diagnóstico, então o médico ele já te encaminha, talvez para um outro médico, e aí você já é encaminhado para os procedimentos cirúrgicos, para os tratamentos, seja rádio, químio, você só vai sendo levado. E aí você vê o seu corpo mudar diariamente, né? Você vê uma mudança física, uma mudança também, talvez até comportamental, porque você passa a se sentir mais cansada, mais fadigada, a memória já não funciona tão bem, então quer dizer, tem uma mudança física e uma mudança interna, externa e interna. É uma doença que acomete todo o seu corpo. Né? É diferente quando você tem uma doença que ninguém percebe que você está doente, só você sabe. O câncer, ele é inteiro, né? E eu acho que isso impacta muito o paciente. E essa perda de autonomia faz também com que a maneira como ele enxergue, né, todo o tratamento, a doença, deve ser algo muito complicado de lidar. E sem a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém ali que realmente vai pegar na sua mão, como você falou, e caminhar contigo, é muito difícil, né? É essa questão do ressignificar, de você até mesmo essa perda de identidade, de você voltar a se encontrar, né? Sim, sim. Porque a partir desse momento, né, tem várias questões que a gente pode estar olhando, né? Quando a pessoa recebe o diagnóstico do câncer, o médico, naquele momento, ele não é uma pessoa totalmente preparada para te dar uma notícia dessas. Muitas vezes, existe lá no hospital um apoio, né, do próprio psicólogo para dar a notícia, para estar dando esse suporte. Por que que o médico, até é uma forma protetiva para o médico, né? Dele não se envolver muito com a parte emocional do paciente, porque senão o próprio médico vai ter questões psíquicas ali para ele estar resolvendo depois. Então ele tem que, de uma forma até um pouco mais mantendo a distância, de fazer o papel dele, de informar, né? E daí para diante existe o suporte do psicólogo, de toda uma equipe ali dentro do hospital ou fora do hospital, né? Que você pode estar buscando para ajudar a olhar para esse lado emocional. Porque a partir do momento daquele diagnóstico, né? O que que acontece? O diagnóstico ele faz com que o paciente, aquela notícia, ele traz uma confusão mental. Totalmente, você perde o chão, né? Entra num processo de muita ansiedade. E, e assim, é algo. Cada pessoa que traz, né? Quando eu pergunto para meus pacientes, até eu mesma, quando passei pelo momento, a primeira pergunta que meu psicólogo fez foi: como que você sentiu no momento, né, de receber esse diagnóstico? Por mais que eu estava naquele momento já sabendo que realmente eu estava adoecida, eu já estava com uma percepção, e as pessoas têm essa percepção, mas a notícia, aquele diagnóstico pontual, ele é avassalador. Ele muda totalmente o rumo da sua vida. Porque você vinha num ritmo e de repente, naquele momento, você tem que parar tudo e fazer o quê? Olhar para você. E é justamente esse o ponto que é o mais importante, Aline, porque toda pessoa que adoece de doenças graves, o câncer, outras doenças crônicas graves também, são pessoas que não se olham, não cuidam de si. E a doença, ela vem como uma mensagem para você parar e se olhar. Tem pessoas que falam: nossa, como que você diz isso? Que a doença vem para te trazer uma mensagem para que você se olhe nesse momento. Sim, porque você passa uma vida, o câncer, ele é uma doença que existe uma personalidade cancerígena. Interessante falar sobre personalidade cancerígena, né? Mas existe. Porque toda pessoa que passa pelo câncer são pessoas que são cuidadoras, que estão ali para cuidar dos outros, para viver a vida do outro. O que ela menos faz é olhar para si, cuidar de si. Só que chega um momento, de uma forma muito brusca,
que a doença vem e diz assim, chega, agora é você que tem que se cuidar. É o único momento que você para tudo, realmente não tem como você cuidar de ninguém, fazer mais nada. Para tudo e olha para si. Olha para si, entre em contato com você mesma, seu eu interior, com as suas limitações, as suas dores, porque a partir desse diagnóstico vai vir uma avalanche de sentimentos. E aí é nesse momento que entra o papel de quem? Da rede de apoio. Nessa rede de apoio a gente coloca aí o profissional psicólogo, o profissional nutricionista, a família, que também está ali como rede de apoio, né? E aí, nesse papel, as fases emocionais, né, que o paciente vai passar, o papel do psicólogo é estar ali ajudando com que o paciente passe por todas essas fases da melhor forma possível. E quais são essas fases, né? A gente pode até falar um pouco sobre essas fases, que são fases, por exemplo, o primeiro momento é a fase da negação, né? Você recebeu aquela notícia e você nega. Por que nega? É até um mecanismo de defesa. Não aceitar que está doente, para quê? Para manter a saúde. Você está se defendendo de uma notícia. Você não acredita que aquilo está acontecendo com você. Então você diz assim, não, isso não está acontecendo. E a tendência é a pessoa procurar vários médicos diferentes, vários tipos de exames, para ver se consegue ter um diagnóstico diferente, né? Sim. Então é o momento da negação, ele não está olhando para a doença. Ele está negando o tempo todo. E aí, nessa fase, o psicólogo, ele vai ajudar com que o paciente caminhe nessa fase que faz parte, não tem como você dizer não, isso não existe. Existe, é uma fase normal, mas ele precisa sair desse lugar. Uma próxima fase que normalmente acontece é a fase da raiva. Ele saiu da negação, ele entra na raiva. Aí é assim, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Tem muita raiva, muita raiva. E ele começa a discutir consigo próprio, começa a querer arrumar o culpado para estar vivendo aquilo, né? Normalmente a pessoa fica agressiva, fica inconformada, às vezes se vitimiza também pela situação. Faz parte também, é um processo onde a gente vai caminhando junto com o paciente. Depois disso, vem a barganha. Na barganha, o paciente ele começa a tentar fazer promessas, sacrifícios, acordos. É aquela questão onde você vê muitas pessoas dizendo assim, não, eu vou fazer uma promessa que se eu ficar curado, eu vou na igreja lá, longe pra caramba, ajoelhada, aquelas coisas que todo mundo faz. Ou eu vou mudar totalmente a minha vida, vou ser uma pessoa melhor, vou me alimentar melhor, vou fazer atividade física. Então, vem aquelas trocas para ver se alivia a dor. Essas fases, na verdade, são fases para aliviar a dor. Passadas essas 3 fases, você entra na fase da depressão. A depressão é a fase onde o paciente ele mais entra em contato realmente com a dor. É aquele momento onde a ficha cai, sabe? Fala, olha, realmente eu já neguei, eu já fiquei com raiva, eu já quis fazer a troca, mas não teve jeito, né? Eu realmente estou doente. E eu preciso aceitar, olhar para isso e ver o que fazer. E aí é nesse momento que é o momento de maior dor, porque ele vê que o negócio é com ele mesmo, não tem mais ninguém que possa resolver o problema, ele precisa olhar para a doença, aí o psicólogo está lá junto, né? Ressignificando as dores, as angústias, os medos, entendendo qual foi o processo, né, que ele adoeceu, ajudá-lo a olhar para isso, entendeu? E aí é a aceitação, a próxima fase é a aceitação. Que depois da aceitação, aliás, na fase da aceitação, é a fase, digamos, melhor do processo do adoecimento. Porque a partir do momento que ele aceita e olha a doença de frente,
ele vai estar em contato com o seu corpo e com a sua mente. Porque aí ele vai olhar, vai tomar o medicamento correto, vai aceitar aquele medicamento entrando no seu corpo, vai sentir que aquele medicamento é necessário, apesar de todo o transtorno que ele vai trazer, efeitos colaterais, mas que naquele momento ele precisa disso, né? Então, assim, você percebe que são fases que todos os pacientes de doenças graves, o câncer, né, que é uma das maiores doenças assim do planeta, hoje ele está em segundo lugar, se eu não me engano, né? Ainda, primeiro já está a depressão, mas é uma das maiores doenças e que a pessoa passa por todas essas fases. E o papel dessa rede de suporte do psicólogo é fundamental. Por quê? Porque senão a pessoa acaba adoecendo mais ainda, porque o adoecimento físico, para chegar no adoecimento físico, já teve um adoecimento emocional antes, né? De chegar no Sim. físico. Nossa, você falou vários pontos, eu fui anotando aqui para não esquecer. Vai me É... interrompendo, porque senão eu vou falando. Não, achei muito legal isso que você falou das fases, né? Uhum. E, e assim, essa questão da dor que você falou agora, né? O paciente oncológico, ele tem uma dor tanto física como emocional e social. A dor física, eu acredito que seja fácil de todos ao redor perceberem, porque a dor física ela é gritante, né? Tá doendo, ele esboça na feição, grita, reclama, a dor física. Mas a dor emocional, que muitas vezes também pode ser causada pela dor social, é uma dor silenciosa, que muitas vezes as pessoas ao redor não percebem, mas por dentro o paciente está gritando, né? É uma dor assim ensurdecedora, apesar de ser uma dor silenciosa. E por que que eu falo dessa dor social, né? É um movimento que eu observei ao longo desse meu trajeto atendendo pacientes oncológicos, né? O paciente oncológico, muitas vezes, por decisão própria, mas na maior parte das vezes, pelas pessoas ao redor não saberem lidar com este momento também, daquela pessoa, daquele colega, amigo, até familiar, acabam se afastando, né? Então, o que eu percebo até nos meus pacientes? Que eles vivem para a doença o tempo todo. Porque quem são os novos colegas? São as pessoas que eles conheceram no hospital, na internação, ou nos grupos de apoio que eles foram buscar ajuda. Eles não têm ali muito mais convívio social, às vezes eles até acabam se isolando pelo esse momento, né, tão difícil, você falou dessas fases, e me veio na cabeça as falas de algumas meninas do projeto que eu coordeno. Que às vezes as pessoas elas querem ajudar, mas elas falam frases que machucam, que pioram até as fases que a própria pessoa que recebeu o diagnóstico está tentando ultrapassar, enfrentar. E esse isolamento social, né, essa dor social, muitas vezes passa despercebida. E o paciente oncológico ele vai sendo isolado. E dependendo da gravidade da doença, é muito triste, mas isso é uma verdade. Os próprios profissionais que acompanhavam esse paciente também o isolam, porque tem aquela mentalidade de que todo o conteúdo técnico, o conhecimento técnico já não adianta, não serve mais naquele caso, então não tem mais nada para fazer ali, e aí o profissional sai de cena, um profissional que talvez tenha acompanhado aquele paciente ao longo de toda a sua trajetória. E o paciente, ele percebe isso, né? Principalmente pacientes já em fim de vida, né? E o paciente, ele percebe isso, que as pessoas estão se afastando, que as pessoas estão... que ele está sendo isolado, né? E isso é uma dor muito grande, né? E muitas vezes é uma dor que passa despercebida. Então, a dor do paciente oncológico, ela tem várias esferas, né? Física, emocional, social. E é muito importante que a gente, como profissionais de saúde que o acompanham, entenda também todo esse contexto para que a gente possa trabalhar com eles da melhor maneira e para que a gente possa
ajudar a amenizar essa dor, seja dor física, emocional ou social, né? Tá. E aí, quando você falou essa questão da dor, me veio muito isso, porque realmente, né, o paciente ele tem várias dores, mas nós, como profissionais que decidimos seguir pela área da oncologia, nós não vamos tirar a dor do paciente, mas nós conseguimos amenizar, tratar, né? E ressignificar, como você falou. Eu achei isso muito legal, isso que você falou, né? Que você Uhum. comentou. E eu pensei também na questão da família, Rê, porque o câncer ele é uma doença que acaba cometendo não só o paciente, né? Ele mexe com toda a estrutura familiar. E como que é para você, assim, acompanhando essas pessoas, esse contexto familiar? Eu pergunto isso porque, além de visivelmente abalar toda a estrutura familiar, muitas vezes as nossas estratégias como profissionais não vão ser aderidas ou não vão ter tanta eficácia se nós não tratarmos a família tão bem. Muitas vezes a família ela se mostra como uma barreira para que as estratégias também funcionem. Nossa, eu via muito isso, principalmente quando eu trabalhava em hospital, na internação. E como que nós precisávamos trabalhar com toda a família, não só com o paciente, porque senão as condutas não iam para frente também. Olha, você falou um ponto fundamental, viu? Eu, eu sempre falo, né, que quando a gente tem um paciente com um câncer, a gente tem que tratar a família. E assim, a abordagem que eu trabalho, né, é uma abordagem de uma abordagem familiar sistêmica. E o que é a familiar sistêmica? A gente olha para o sistema todo aonde o paciente está inserido, é o contexto que a gente trabalha, seja na doença, seja no contexto social, familiar, todos os contextos, né? E no caso da doença, né, do câncer, a família, ela é fundamental. E é justamente nesse momento que a gente vai perceber o quanto as famílias são disfuncionais. Então, existe a família funcional e a família disfuncional. O que é isso, né? Quando a gente fala em enfrentamento da doença, é assim, não adianta você entrar em confronto com a doença. É enfrentar a doença de uma forma assertiva, empática, né? Então, o paciente pode até estar olhando dessa forma e a família não, ou vice-versa. A família pode estar olhando de uma forma assertiva e empática e o paciente não. Mas é muito comum a gente ver as famílias mais adoecidas do que o próprio paciente. Então, ali no momento, né, do diagnóstico, no momento do tratamento, é comum escutar o parente dizer: ele tá assim porque não se cuidou, porque fumou demais a vida inteira, ele não se ama, não se cuida. Olha, você imagina, né? A pessoa tá ali numa fragilidade imensa, sofrendo demais, porque a maior dor é do paciente, né? E o familiar vem apontando o dedo. Tudo bem, ele pode ter tido uma vida totalmente errada, mas não é o momento para isso, né? Então, isso é uma família disfuncional, que ela não está olhando naquele momento para o paciente, né? Ela está apontando defeitos. E aí, o que a gente pode fazer como terapeuta? É fazer um trabalho de estratégias familiares. A estratégia familiar, ela não é uma terapia familiar. Ela vai trabalhar com os familiares próximos para ajudar no tratamento terapêutico. Então, é trazer os pacientes para o consultório mesmo, aqueles pacientes que podem colaborar com o tratamento. Então, a partir daquele momento, dependendo do tipo de tratamento oncológico, a pessoa pode ficar totalmente debilitada, limitada de várias coisas. Se passou por uma cirurgia que pode ter tido uma amputação de algum membro, né? Perda de órgãos vitais, assim, que podem realmente comprometer a vida da pessoa. A gente vai trazer para o consultório esses familiares que vão se predispor a partir dali, um vai fazer cuidar do alimento, o outro vai ajudar no banho, o outro vai ajudar a fazer um supermercado, né?
Ajuda financeira, muitas vezes vai ser necessária nesse momento, porque a pessoa fica afastada do trabalho, ou se é um profissional autônomo liberal, ele não consegue mais trabalhar, né? Então, é um momento de, junto com os familiares, a gente vai elencar os familiares que são capazes de dar suporte para o doente e conversar. Realmente são estratégias que a gente faz em consultório. E tudo isso a gente escreve, né? Eu gosto muito de usar uma lousa e ali que a gente vai anotando, porque quando a pessoa olha, visualiza, fica mais fácil o entendimento. Então isso é fundamental. E trabalhar com essas famílias disfuncionais é muito, muito importante. Ali nesse ponto que você tocou, é algo assim que ninguém olha, né? As pessoas adoecem e ficam lá. Eu já atendi tantas pessoas que ficavam sozinhas em casa. Não tinha ninguém para fazer uma comida, às vezes ela passava mal depois de uma quimioterapia, né? Porque a quimioterapia dá muitos efeitos colaterais. E ela estava lá sozinha, ninguém para preparar um alimento mais leve, sabe? Cuidar dela mesmo. Sim. E isso é muito, muito ruim, até para o emocional, né? Porque você vê, o físico está ali sofrendo o efeito de medicamentos, né? E o emocional, que naquele momento o paciente se sente em isolamento, deixado de lado, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. Então, vem aquelas questões até de traumas infantis, né? Do abandono, né? Eu nunca fui cuidado, nesse momento da doença também não estou sendo cuidado. É um momento que você entra em contato com a sua criança interior. A gente sempre fala na abordagem sistêmica que a doença nos leva a entrar em contato com a nossa criança ferida. Toda doença te leva nesse momento, porque quando você adoece, você fica necessitando dos cuidados. E através da doença, você vai entrar em contato com a sua dor, com a sua ferida. Que muitas vezes a doença ela vem realmente porque você já trilhou um caminho de dores emocionais, né? Que te levou a adoecer. A psicossomática fala sobre isso, né? Que a doença é uma oportunidade para curarmos na nossa alma. É como se fosse um grito da alma, dizendo: olha, eu não aguento mais, olha para mim. E a psicossomática, ela se manifesta assim. Se você, por exemplo, mama, que hoje o câncer de mama é um dos que estão mais aumentando no mundo, né? E o câncer de mama tem uma relação muito grande com a maternagem. Então, foi uma maternagem doentia que você recebeu? Ou você teve uma maternagem em relação a um filho doentia? Né? O que faltou? Os primeiros cuidados básicos, o amor da mãe que traz a segurança. Entendeu? Então, aí você pode ter um câncer de mama. Outros tipos de câncer também, o câncer de pulmão está muito relacionado com a tristeza, angústias, melancolias. Então, assim, cada tipo de doença tem um órgão afetado. E aí, Essa assim, parte a gente iria longe, né? Hã? A gente iria longe falando da psicossomática também, porque ela é muito Essa rica, parte da né? psicossomática eu acho muito, muito interessante. E isso que você falou da questão lá no início que você estava comentando, né? De muitas vezes os familiares falarem fazerem certas acusações que podem gerar no paciente mais culpa, né? Por que que eu fiquei refletindo sobre isso? O paciente oncológico, ele tem, como você disse, um misto de sentimentos que ainda precisam ser trabalhados, e é um processo esse trabalho, que ele está confuso, perda de identidade, que ele se sente inseguro,
né? Com o que vai ser dele no tratamento, será que ele vai ser curado ou não? Então, é um momento de muitas incertezas e muitas vezes um momento também de culpa. Aí entra naquelas fases também que você comentou. Ou que ele busca o culpado, ou também que gera uma reflexão de culpa e às vezes negação, né? De alguma Sim. atitude talvez que ele tenha cometido, que não tem uma característica preventiva, e aí ele pode ficar remoendo aquilo, será que foi isso? E aí, quando você se depara com familiares ou até mesmo profissionais que confirmam aquele bichinho da culpa que estava na sua orelha, eu acho que é você jogar aquela pessoa no fundo do poço, né? É você piorar o momento que ela está vivendo. E eu vejo muito isso, às vezes, na nutrição, por exemplo, na minha área. Eu tento ao máximo, quando eu vou orientar um paciente, falar da melhor maneira possível, instigá-lo a melhorar os seus hábitos, mas com muito cuidado para não ser autoritário, inquisitivo e talvez gerar uma culpa, né, por certos hábitos que ele não tinha antes, porque quando a gente fala de câncer e fala de prevenção, a alimentação ela tem um papel muito forte na prevenção. E às vezes, quando o profissional vai passar essas informações, parece que tudo se resume à alimentação e que se o paciente não seguiu aquela cartilha, a maneira como é falado parece que o responsabiliza, então, pela doença e coloca ali, gera aquela culpa nele, né? Então, eu acho que é muito importante também essa questão da maneira como a gente orienta, da maneira como a gente fala com o paciente oncológico, sendo nutricionistas, né? Até a maneira, exercitar também a escuta terapêutica, porque é muito importante, eu vejo dessa forma, na minha consulta, eu tenho um momento de escutar a pessoa, de escutar a história dela em torno do diagnóstico, de entender melhor o contexto familiar. Por quê? É nesse momento que talvez eu identifique como que está a aceitação dele também em torno da doença e do tratamento. Por que que ele me procurou? Foi porque ele viu a importância? Porque alguém mandou? Porque um efeito colateral falou mais forte? Será que ele está nesse momento talvez se culpabilizando ou culpabilizando outros? Está mais agressivo? Será que ele já aceitou? Será que ele está mais depressivo? Então, nesse momento de escuta, eu consigo identificar também um pouco como que esse paciente está em relação ao diagnóstico e ao tratamento, para que eu consiga também ter aquela nutricionista que ele precisa. Não só aquela nutricionista inquisitiva, ou que vai ficar metralhando um monte de orientação e não vai escutá-lo, né? Não vai criar um vínculo ali, não vai fazer com que ele se sinta importante, né? Porque eu acho que muitas vezes, durante o tratamento, o paciente ele recebe muitas orientações e ele é mandado fazer muitas coisas. Olha, você precisa fazer esse tratamento, você vai tomar esse remédio, se você tiver isso, você vai fazer aquilo, é assim, assim, assim. Vai cair o cabelo, você vai ter náusea, você vai... E ele só é mandado e ele só vai, né, sendo levado. E aí, às vezes, ele se depara com uma equipe multidisciplinar que também faz a mesma coisa. Olha, você vai comer isso, você vai deixar de comer aquilo, não está errado. E aí ele perde completamente a autonomia até do próprio ato de comer. E isso dificulta muito também com que tenha uma aderência nas nossas estratégias nutricionais, que o paciente entenda a importância, que ele siga. Acho que ele já está passando por um momento tão difícil de estresse, e o ato de comer, ele se torna difícil por conta dos efeitos colaterais, que dependendo da orientação que você dá, pode tornar esse momento ainda mais estressante, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, de exercitar essa escuta nas nossas consultas, né? Como nutricionista, entender ali um pouco o momento que o paciente está, o contexto daquela família, para que eu possa orientar também da maneira adequada, né? Porque senão eu posso gerar até mais culpa e sofrimento para aquele paciente, né? É interessante, né? Se falar da culpa, é muito bom você ter tocado nessa palavra. É uma palavra muito forte mesmo para psicologia. E o paciente, quando ele começa a buscar ajuda, né, com a nutrição e tudo mais, e normalmente ele adoeceu, vai ter, assim, realmente um bombardeio de informações.
E não é só dos médicos, é de todo mundo. Porque todo mundo chega com uma receitinha mágica, todo mundo vai falar, olha, ai, você não pode comer mais açúcar. Ai, você não pode nunca mais fazer isso. Ah, nunca mais carne, nem pensar. Então, assim, você como nutricionista deve ser uma loucura, porque você deve receber pessoas que já trazem uma listinha do que pode e o que não pode, né? Para consulta, porque eu ouvi o fulano dizer isso, o fulano dizer aquilo e tal. Então, é bem complicado essa questão. E é pesado, porque a pessoa já está aí lutando com várias questões internas, porque é uma luta mesmo, é uma briga interna. E aí tem o mundo externo falando um monte de coisa. Comer é prazeroso, é algo que dá muito prazer, né? E de repente você já não consegue comer direito porque tem enjoos, e aí todo mundo fala que não pode comer nada. Chega uma hora, eu passei por isso, vou confidenciar algo muito pessoal. Chegou uma hora que eu dizia assim: ué, eu não posso mais fazer nada, eu não posso mais comer nada, eu não posso. Pô, que graça que tem a vida, né? Sim. Todo mundo fala doce nem pensar, carne nem pensar, um monte de coisa. Você fala, meu Deus, que coisa chata isso, né? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado e ir caminhando conforme o paciente dá conta, de uma forma leve, fazendo algumas restrições e ajudando e percebendo o que é importante para ele, quais são os hábitos, os gostos alimentares, tudo, né, Aline, para ir adaptando. Agora, a culpa, né? Eu quero falar sobre a culpa. A culpa é algo que é uma polaridade, culpa e inocência. A gente vive num mundo que, se você está na culpa, você busca um jeito de pular para a inocência. Você busca, olha, não, a culpa não é minha, a culpa é do fulano. Por que você terceiriza a culpa? Para você se tornar inocente, né? Então, é bem complicado, porque quando a gente fala de um paciente oncológico que está naquele momento super suscetível, precisando de ajuda de todo mundo, e se sentindo muitas vezes realmente culpado por ele estar naquele lugar, porque é um momento que ele vai fazer uma retrospectiva da vida e vai dizer assim: puxa, o que eu fiz para hoje ter adoecido? Então a culpa, ela faz parte do processo. E uma coisa muito importante, o mais importante de tudo é você conseguir olhar para o seu paciente como adulto. Ele ir para o mundo adulto, porque se ele for para o mundo adulto, sair da criancinha, ele não vai ficar culpabilizando os outros e vai assumir a culpa para ele sim. Por quê? Muitas vezes você está ali vivendo uma vida que você não sabe nem para quê. Faz uma pergunta para um paciente desse: você vive para quê e para quem? A pessoa não sabe responder. E o para quem nunca é para ela. Então, é o momento de você até assumir as suas culpas pelo momento que você está, porque você tem uma grande parcela desse adoecimento, porque hoje, assim, é comprovado cientificamente que a genética, ela é muito pequena. Sim. Que o que É de mais 5 a influencia 20%. é isso, né? O que mais influencia, o que é? A epigenética, que é o genótipo e o fenótipo, né? Então, Sim. é o meio que você vive. Porque a expressão, o gene, você pode trazer o gene familiar. Porém, a manifestação do gene vai depender muito da forma como você vive. O meio Sim. ambiente. E o que é a forma de viver? Se alimentar mal, não fazer atividade física, ter uma mente cheia de problemas, né? Não fazer uma meditação, um relaxamento, entendeu? Então, a forma como você vive pode realmente te levar a adoecer. E muitas vezes sem fator genético nenhum. Ou pode ser pessoas que têm um alto, várias pessoas na família que adoeceram e de repente ela não desenvolver a doença. Por quê? Porque ela teve ali o meio influenciando de uma forma muito positiva.
Então, quando a gente fala em culpa, é exatamente olhar para o paciente. Quando eu olho, não é o momento da doença, aquele momento que ele está passando pelo tratamento, você fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de lidar com culpa, não é esse momento, é um momento posterior. Para quê? Para que a gente trabalha depois? Para que o paciente não adoeça de novo, não tenha recidivas. Porque o maior medo de todo mundo qual é? É a recidiva, Sim, né? De 6 em sim. 6 meses, o paciente está lá fazendo todos os check-ups, né? Fazendo todos os exames. Toda vez que ele vai fazer exame, vem o quê? O medo, aquela angústia. Nossa, será que eu vou passar dessa vez? Entendeu? Então, se Sim. você não olhar para a sua doença de frente, não aceitar e não trabalhar essa culpa, lá na frente você pode adoecer novamente, sim. Entendeu? É você se responsabilizar também pelo que você vai fazer a partir de agora, né? Então, assim, eu tenho responsabilidade pela minha alimentação, tenho responsabilidade sobre como que eu Isso. vou enfrentar esse tratamento, o que que eu vou mudar de hábitos, o que que precisa ser mudado, melhorado. Eu acho que essa questão de você trazer também o paciente, trazer essa responsabilidade para o paciente também é importante. É o mundo adulto, É, né? é, Responsável é o adulto, é o mundo adulto. e é muito valioso também isso, porque quando você consegue fazer o paciente enxergar que ele é responsável pelo seu processo Sim, de saúde, de recuperação, de que nós, como profissionais, vamos até um determinado ponto, mas é, ele precisa seguir daquele ponto adiante, né? Eu sempre falo com os meus pacientes assim: nós temos uma parceria. é. Essa parceria, eu vou me doar e você vai se doar. Mas a minha doação, digamos, que uns 40%. Os 60%, com o que você faz com as minhas orientações, com as minhas estratégias, 60% vem de você, né? Então, é claro que vão ter dificuldades no caminho e nós vamos trabalhar todas essas dificuldades, as fortalezas, mas é muito precioso trazer isso para clarear isso para o paciente, né? Torná-lo realmente responsável É, por esse quando eu falo cuidado. é isso mesmo, Aline, porque assim, às vezes a pessoa fica fugindo da responsabilidade, se vitimizando, né? Claro, você não está nesse momento querendo jogar mais responsabilidade, mas isso que eu digo é um processo saudável, porque quando ele Sim, tomar consciência de tudo isso, é a consciência o mais importante. Ele vai assumir as atitudes, as culpas, porque é o mundo adulto, né? E também trazer a temporalidade para o paciente, porque ele está vivendo aquilo por um período. Tudo vai passar, né? Estamos juntos aqui, vão vir outros momentos, né? Que, por exemplo, a gente sempre brinca, né? Perder os cabelos para ganhar algo. Você perde agora e ganha depois. Você perde os cabelos com a quimioterapia, mas porque aquela medicação é necessária naquele momento. Posteriormente, os cabelos voltam, né? Então, é temporal, sempre está trabalhando com isso. E o psicólogo trabalha muito com a plasticidade cerebral, né? Porque o cérebro, ele consegue mudar, é trabalhar pensamentos, né? A gente fala que os pensamentos e as palavras são mais nocivos do que a própria doença. Então, onde que a gente tem que entrar muito? Nas crenças limitantes, né? O que o paciente traz na mente dele, no pensamento dele, é olhar para isso, trabalhar isso, entendeu? Porque através dessas mudanças, ele pode não adoecer mais. É sim. preciso realmente escrever uma nova história, né? Tem que ter mudanças em todos os aspectos, não tem como. Perfeito. E eu acho que eu estava aqui pensando também, né, nessa parceria, nessa importante parceria entre o nutricionista e o psicólogo, né, pensando no paciente oncológico. Porque muitas vezes, quando a mente ela também não é trabalhada, existe também uma dificuldade em se aderir a algumas metas e estratégias nutricionais, talvez
o paciente reluta um pouco para determinadas mudanças, e o psicólogo ele vai conseguir abordar melhor também esse enfrentamento da doença e o contexto da alimentação. Mas também tem vários estudos que demonstram que a escuta terapêutica e a maneira como a escuta terapêutica trabalha, né, no paciente e os benefícios que ela traz para o paciente, esse acompanhamento também com o psicólogo, faz com que o paciente tenha um melhor entendimento e enfrentamento da doença, que é aquilo que você falou no início, né? A diferença de você até usou um termo que agora eu esqueci, mas a diferença de você enfrentar a doença assertiva, isso. Faz com que a pessoa desenvolva menos efeitos colaterais também. Os efeitos colaterais são mais a menos. Pela aceitação da doença e do próprio tratamento, que nem você falou, de aceitar aquilo entrando no corpo, de entender que aquilo vai trazer um benefício, sim, apesar dos efeitos colaterais. Então, é engraçado não, né? Mas, assim, é interessante porque tem estudos já científicos com observação, né, observacional ali, análise de população que realmente demonstra que aqueles pacientes que tiveram um acompanhamento psicológico, o trabalho de uma escuta terapêutica, eles aderiram muito melhor ao tratamento e tiveram menos efeitos colaterais, né, mais qualidade de vida. Sem dúvida. Eu uso um termo assim que eu acho bem interessante. Você, na nutrição, está trabalhando, né, com nutrir o corpo. E o psicólogo está trabalhando com a nutrição mental e emocional, né? Então, Sim. o que é nutrir, né? É você trazer que vão E trazer... travou. Travou? Voltou. Voltou? Voltou. Então, a nutrição, não sei aonde que parou, mas a nutrição corporal através dos alimentos, né? Que você pode estar fazendo a orientação, e a nutrição emocional e mental através do processo terapêutico, da escuta, da ressignificação. Então, é um conjunto. E fora os neurotransmissores que trabalham aí nesse processo todo, né? A serotonina e mais algumas coisas que ajudam no processo da alimentação e no processo emocional. De ter uma boa noite de sono, de ter mais disposição. Assim, é um conjunto, né? O corpo humano é um sistema, né? E um sistema perfeito. Então, tudo tem que encaminhar junto. A equipe multidisciplinar, quando a gente fala em a nutrição e a psicologia caminhando juntos, é, é perfeito. É perfeito. O resultado, eu tive a oportunidade de sentir isso, né? Na época com o trabalho, e até hoje eu faço esse acompanhamento. E é para o resto da vida. Não tem como Sim. você mudar. Os cuidados, principalmente para o paciente oncológico, são para o resto da vida, né? Sim. E é um caminhar junto mesmo. E assim, o câncer, ele é quando o nosso sistema imunológico está fraco, que o câncer aproveita, né, aquele momento para ele invadir o corpo. As células invadem. Por quê? Porque o sistema imunológico está o quê? Fraco. Ele não está bom para lutar contra. E o emocional é a mesma coisa. Quando você está com o seu sistema emocional abalado, o seu sistema imunológico fica baixo. Entendeu? Sim. Então, olha a importância de tanto estar com o sistema emocional bem cuidado, quanto a parte alimentar, nutricional bem cuidada. Para quê? Para ter um sistema imunológico fortalecido. Porque Perfeito. ambos caminham juntos, tanto emocional quanto o corporal. E é trabalhar o paciente na sua integralidade, né? É exatamente isso, é Integralidade. entender que ele é um ser único. Ele não são partes e cada um vai cuidar de um, não tem comunicação. A mente, ela conversa com o físico e o físico com a mente, né? E nós podemos ver isso nas coisas mais simples. E existem explicações, né? Não é só algo holístico, não. Que nem você disse, são hormônios, neurotransmissores, né? É uma comunicação de uma área com a outra. Então, sim, quando nós passamos, por exemplo, numa semana mais estressante no trabalho,
pauleira mesmo. Normalmente o que acontece, a pessoa tende a ficar doente quando o corpo esfria, né? Quando a gente relaxa. Então, a gente tende a ficar gripado, com uma dor de garganta, né? Ou quando, por exemplo, a gente está muito ansioso, está muito nervoso e começa a ter crises de diarreia, de refluxo, de azia. Tudo ali se comunica, né? Existe uma comunicação. E faz todo sentido isso que você falou, né? De uma pessoa mais estressada, mais ansiosa, também acabar desenvolvendo certas doenças ou até certos sintomas, né? Alguns desconfortos. Então faz todo sentido isso. Realmente a gente precisa começar a olhar para o nosso paciente de maneira mais integrativa, né? E começar a enxergar essas conexões. Porque muitas vezes o que eu percebo até, né, em alguns nutricionistas, e é algo que sempre quando eu tenho oportunidade eu trabalho com eles, né? De olhar realmente o paciente como um todo e não achar que as coisas são por acaso. E muitas vezes, não, o paciente ele está tendo tal sintoma, ele está tendo tal efeito colateral, mas não tem nada a ver com a alimentação. Calma, vamos investigar. Será que não tem a ver ali com uma sensibilidade alimentar, com talvez subnotificada, subclínica, né, subdiagnosticada, uma intolerância? Não tem a ver com a saúde intestinal, com a imunidade, com o intestino que não está legal. Vamos começar a fazer essa teia de correlações e tentar enxergar o paciente como um todo. Porque a gente vai ver que nessa teia de correlações, as coisas elas vão se completando e a gente enxerga ali o mapa do paciente, o paciente como um todo, e a gente vê que sim, faz sentido, né? Tem a ver sim. Não são sintomas isolados. Tem uma comunicação com o resto, né? Tem, e é assim, é comprovado mesmo, né? Hoje a gente sabe comprovação da medicina integrativa, né? A medicina complementar. Então são várias medicinas que estão ali conversando em busca de quê? Do ser integral, né? Para trazer essa integralidade. E então não tem como separar, né? Você imagina um paciente ali no tratamento oncológico, se ele está o tempo inteiro vivendo sobre estresse, angústias, problemas, como que esse sistema imunológico vai conseguir combater essa doença? Por mais medicamento Sim. que ele está tomando, ele precisa trabalhar esse sistema imunológico, não só durante, como depois, né? Então é Sim. fundamental mesmo nutrir a mente, nutrir o corpo e aprender como você lidar com isso, porque o mais importante é o paciente aprender a ampliar sua consciência, se conhecer, para quê? Para que ele caminhe sozinho também, para não fique na Sim. dependência da vida inteira dessa rede de apoio, ele precisa caminhar, né? Perfeito. E fazendo o processo, ele vai criando aprendizado. Sim. Então, isso Teve é até mais alguns importante. comentários. E teve até alguns comentários aqui, Rô, que nem de uma nutricionista, a Lucineide, comentou que teve uma paciente que sempre quando terminava as orientações nutricionais, ela percebia que o paciente queria conversar e a consulta se estendia um pouco, né? É isso, às vezes o paciente ele tem essa necessidade, né? De relacionar também com quem está cuidando dele, né? De ser escutado, de ser ouvido. A gente às vezes não sabe como que é o contexto familiar dessa pessoa, se ele tem essa rede de apoio em casa ou não, né? Sim. E isso acaba influenciando também. Teve algumas pessoas aqui também que fizeram alguns comentários, mas tá tão ruim para ver os comentários aqui. O pessoal comentou, muito bom ouvir tudo isso, live perfeita, o pessoal tá gostando. Que bom. Tem um enfermeiro aqui também conosco, o Júnior. Vejo muito na rotina ambulatorial, profissionais até familiares menosprezando as queixas do paciente, dizendo que não é tudo isso. Realmente, esses pontos acontecem. E, Rô, eu queria ver com você, se você tivesse, assim, como psicóloga, pensando num trabalho multidisciplinar, se você teria uma dica para nós nutricionistas que atuamos na área da oncologia, de como que nós podemos, nos nossos atendimentos, melhorar nossa comunicação com o paciente e exercitar essa questão da escuta terapêutica, né, com os nossos pacientes na consulta, para que a gente consiga
criar uma conexão verdadeira com eles e potencializar também o nosso trabalho, né? Fazer com que eles tenham uma melhor compreensão e aderência ali das estratégias. Que conselho você nos daria? Bom, eu acredito assim, né, que o trabalho de vocês é um trabalho que também lida o tempo todo com o sentir, né? Porque o alimento, ele é o primeiro contato com a mãe no mundo, né? Então, o vínculo que a criança cria primeiro com a mãe é através do quê? Do alimento. E o alimento, ele traz segurança. Quando você está lidando ali com o seu paciente, você está orientando ele para ter uma boa alimentação, você está passando para ele também esse colo, essa segurança, né? E é um momento de acolhimento. Você já está ali nesse processo terapêutico fazendo o acolhimento, né? Porque falar em alimentação é algo extremamente delicado. Você vê que tem pessoas que te procuram por obesidade, mas você deve ter pacientes também que te procuram por tratamentos de câncer e por tratamentos de anorexia, bulimia. O que são essas disfunções? São emocionais. Então, o nutricionista, ele acaba sendo também um terapeuta naquele momento da consulta. E o que eu diria é realmente podendo dar esse acolhimento, ter uma escuta ali para sentir um pouco qual é a dor, qual é a angústia maior daquele seu paciente, é algo extremamente positivo, porque muitas vezes ele não tem essa escuta com um psicólogo, um profissional da área, né? Mas você falando do alimento, você vai trazer ele para esse acolhimento, entendeu? É Sim, algo que liga, é um vínculo mesmo. sim, E perfeito. Eu caso, adorei falar. assim, não sei se eu respondi, né, a sua pergunta, mas eu acho que Respondi. é um trabalho tão assim, delicado do nutricionista com o paciente, assim como o nosso, né? É muito delicado. Assim, o nutricionista que busca realmente o bem-estar desse paciente, né? E na sua área oncológica, é algo que você tem que ter um olhar muito mais delicado até para o paciente. Porque ele está ali cheio Sim. de dores, né? Exato. Eu sempre trabalho exatamente isso, né? Os profissionais que têm a oportunidade ali de deixarem o paciente falar, né? De deixar ali realmente o paciente falar, de escutar o paciente verdadeiramente. Ontem até dei umas dicas, né, para o pessoal na live anterior, falando, gente, separem um tempinho, né, para você entender quem é o paciente que você vai atender. Se você está no hospital, lê ali, né, o prontuário do paciente, dá uma olhada ali no histórico, por que ele internou, qual foi o diagnóstico, o que os outros profissionais abordaram com ele, já vai mais preparado para a visita de leito, olha nos olhos do paciente, não fica tão preocupado em ficar anotando coisas, né? Porque imagina você conversar com alguém que o tempo todo está olhando para baixo. Sim, Eu sei que às vezes os profissionais, né, nós temos aquela ânsia de mostrar o nosso conhecimento, de orientar, porque eu acho que a gente tem no nosso subconsciente que a consulta nutricional perfeita que vai fazer o paciente amar a nossa consulta e querer voltar é aquela que a gente vai bombardear ele com informações, né? Olha como ela sabe, como ela manja, né? Nossa, melhor nutricionista. E, na verdade, às vezes o tiro pode ser pela culatra, né? Às vezes você fala tanto, não deixa o paciente falar, você não cria vínculo. É mais um profissional ali que só está, que nem eu falei, de maneira inquisitiva, orientando. Então, é muito importante que você conheça um pouquinho da história do paciente antes, ou que você procure durante a consulta entender melhor a história do paciente, deixe ele falar. Converse com ele, pergunte coisas a respeito disso, né? Entenda o que a alimentação também significa para aquele paciente. sim. O que você falou, vai cumprindo metas, vai aos pouquinhos, né? Mas é muito importante essa conexão com o paciente, né? Às vezes a gente tem tanta necessidade de orientar, de falar, de mostrar um bom trabalho, e quando que, na verdade, o paciente ele precisa também ser ouvido, e aí sim a É. gente vai conseguir demonstrar um bom trabalho, né? É porque o alimento, ele tem um valor emocional. O obeso, Sim,
come muitas vezes para se proteger. Por quê? A obesidade está relacionada a um problema na primeira infância, com a maternagem. Por quê? Porque todo obeso que come demais é porque ele está buscando o quê? O amor da mãe que ele não teve. Teve falta. Aí ele preenche a falta com alimento. Ou pode ser o oposto, que é o caráter oral, da falta ou do excesso. Ou aquela mãe que tudo que o bebê chorava, enfiava a mamadeira na boca. Chorou, enfia a mamadeira. Chorou, enfia a mamadeira. Então a criança entende que toda vez que ele está com dor ou com problema na vida, ele precisa comer. Entendeu? E se torna um obeso. Então, assim, o alimento, a primeira coisa que você tem que entender no seu paciente que tem algum problema com o alimento é qual é o fundo emocional desse alimento. Por que que ele come muito? Por que que ele não come? Né? Agora, um paciente com câncer, também, ele vai ter naquele momento várias restrições. Depende do tipo de câncer, se é um câncer de estômago, por quê? Né? A nutrição, a digestão é algo complicado na vida dele. Você percebe? Não tem como separar o alimento do emocional. É muito forte. É uma, assim, uma leitura, né? Diria que você faz logo no momento que você está fazendo a anamnese. Você já vai fazendo essa leitura emocional. Sim. Né? Essa questão que você disse do comportamento alimentar, né, o porquê comemos, é muito interessante, né? Porque é algo que às vezes eu identifico nos meus pacientes também. Por exemplo, uma pessoa que ela acaba usando o alimento como uma fonte de escape para as emoções, né? Como um fator ali de relaxamento, de escape, né? De alívio. E às vezes, ou pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade em parar de comer durante as refeições. Por exemplo, você põe uma caixa de pizza ali, pedir uma pizza, põe a caixa de pizza. Enquanto não acabar os pedaços, ela não consegue sair da mesa. Ela precisa ver aquela bandeja, aquele recipiente vazio. E aí, quando você vai ver também como aquela pessoa foi construída, as orientações que ela recebia, tem muito a ver com como hoje nós nos comportamos e nos alimentamos. Por exemplo, o que é comum? Né? Às vezes os pais fazerem, né? Ó, não vai sair da mesa enquanto não comer tudo. Precisa raspar o prato. Não vai, por exemplo, ou ó, você vai tomar uma vacina, uma injeção, vai no médico, depois a mamãe leva você para tomar sorvete. É um É uma prêmio, né? dor compensando com a comida. Né? Então, existe relação, sim, né? E às vezes fica no subconsciente, a pessoa não faz aquilo de maneira pensada, mas aquilo que ela foi guardando e a maneira como ela reage hoje, né? Que ela Você se vê comporta. as compulsões alimentares, o obeso que emagrece, engorda. Por quê? Não adianta tratar só a alimentação, ele tem que tratar a relação dele com a mãe. Porque quando ele emagrece, ele se sente desprotegido. Aí ele engorda de novo. É a proteção dele, a gordura, você entendeu? Então é super importante, numa anamnese, você saber como que foi a gestação, foi amamentado, não foi, como que foi a relação com a sua mãe, o primeiro, o segundo ano de vida, a gestação, né, que é desde o momento da gestação até 2 anos, é a fase onde você tem um vínculo maior com a mãe, que o mundo do bebê é só a mãe. Que é nessa fase que aparecem todos os problemas alimentares, as compulsões, os problemas quer ou não comer. Tem crianças que rejeitam o peito. Por que que rejeita o peito? A mãe está cheia de leite e a criança não quer amamentar. Né? O que aconteceu naquela gestação com aquele bebê? Só que ele leva essa história lá para a vida adulta. Não consegue comer, tem problemas com alimentos. Pessoas que têm problemas com lactose. Lactose o que que é? O leite, a fonte do leite, né? Então, o que que aconteceu na história dessa criança? Por que que ela desenvolveu esse problema com a lactose? Qual a relação com a maternagem? A parte da alimentação, Aline, ela é extremamente rica
para psicologia. Extremamente rica. E na sistêmica, a gente olha muito para isso. Porque quando aparecem problemas, né, de bulimia, anorexia, obesidade, que são todos problemas emocionais, você tem que entender o que aconteceu com esse bebê. Bebês que são desnutridos, bebês que não receberam alimento durante a gestação. Aí ele já tem ele já nasce com um caráter, né, específico de acordo com aquela gestação. Esse bebê que foi desnutrido ali durante a gestação, ele tem que lutar para sobreviver, né? Muito, porque ele não recebeu a nutrição básica. Então, assim, tem muitas coisas interessantes na área da nutrição que são super importantes, porque você vai fazendo leituras só pela história de vida da pessoa. Você não precisa nem falar muito, você vai vendo a história de vida dela e você vai perceber se o tratamento, ou melhor, se aquela dieta que você vai passar para essa pessoa vai resolver ou não. Porque se ela tem uma história de vida complexa com maternagem, você pode dar um monte de dieta, mas se você não der esse suporte emocional, ela vai emagrecer e vai voltar. Porque ela não dá conta de manter a situação. Entendeu? O seu trabalho vai ser eficiente, só que ela não vai estar dando conta. Ela vai e volta, vai e volta. Por isso que é tão importante, né, esse acompanhamento, né, de um todo. Às vezes nós vamos perceber, mas não vamos conseguir trabalhar. E às vezes nós também não vamos perceber. E aí a importância do psicólogo para estar fazendo essa análise também, para estar trabalhando esses pontos com o nosso paciente, né? Então é muito importante que a gente encaminhe também. Eu sempre gosto, eu sempre pergunto. Você já tem acompanhamento? Não, né? É importante. Eu sempre falo da importância, passo o contato, porque é uma fase muito delicada, que muitas questões vêm à tona também, muitas coisas vão precisar ser trabalhadas, ressignificadas, então realmente essa visão da psicologia é incrível, né? Eu sempre gosto de conversar com vocês, porque eu É aprendo bom. muito e é uma relação realmente muito forte, né, entre os nossos comportamentos, inclusive comportamentos alimentares, com a Sim. maneira como nós somos construídos, né? Muito você vê a cirurgia bariátrica, você não pode fazer se não tiver um acompanhamento emocional, é o psicológico. Por Sim, quê, né? Por quê? Porque a sim, pessoa precisa estar ali amparada, né? Para até sofrer as restrições todas que ela vai ter depois, né? Porque o alimento é prazeroso, ela não vai conseguir mais comer como antes. E aí, como fica tudo isso? E por que que ela chegou nesse momento de precisar de uma bariátrica? Então, toda cirurgia bariátrica, você tem que ter esse acompanhamento psicológico. E eu diria assim, que tudo deveria caminhar junto para ter um sucesso, né? A sim. estética, né? Eu atendi uma época que eu morei em Ribeirão Preto, eu atendi dentro de um centro estético. E, puxa vida, mas assim, você percebia que as pessoas que iam para lá não estavam querendo cuidar da mente, elas queriam mudar o corpo, a imagem de fora, fazendo várias cirurgias plásticas, fazendo vários tratamentos estéticos, pondo botox, mais um monte de coisa. Só que, assim, a pessoa que faz muitas e muitas cirurgias plásticas, o que está acontecendo com ela? Ela quer mudar toda hora o corpo, o rosto. É porque ela não se aceita. Ela vai passar uma vida fazendo cirurgia plástica, porque ela se olha no espelho e não se reconhece. Mas o problema não é o exterior, é o interior que está adoecido. Enquanto Sim. ela não olhar para dentro, ela não vai conseguir se ver no espelho. Você vê que tem várias pessoas que estão gordinhas, acima do peso, e estão numa boa, tá tudo certo, entendeu? Por quê? Internamente, emocionalmente, está bem resolvida. Não estou dizendo que está saudável, mas está bem resolvida. Agora, ficar o tempo inteiro tentando arrumar essa vitrine aqui e não olhar lá para dentro, não vai resolver muita coisa também, né? E aí, esse período todo que eu trabalhei lá, eu tirei várias, assim, eu fiz vários estudos de casa. Eu falava, nossa, que coisa, né?
que eu estou fazendo aqui? As pessoas não vieram para cá para tratar o emocional, o psicológico. Elas vieram para cá para mudar o rosto, mudar o corpo. E assim, Sim. não está disponível para ser olhada, né? E assim, você tem que esperar a pessoa estar disponível, querer, né, também. A gente não vai conseguir mudar as pessoas. Mas vai chegar um momento que, né, conforme você vai falando, vai conversando, você vai plantando sementinha. Uma hora dá certo. Sim, verdade. Sim, assim que Bom, funciona. adorei o nosso bate-papo. Eu Acho que o também. pessoal aqui também gostou. Eu fui lendo aqui os comentários, o pessoal super animado. Teve uma aqui que disse que adoraria ser sua paciente. Oba, vamos lá. Você fala muito calma, o pessoal gostou bastante. Olha, eu tenho certeza que essa live foi muito enriquecedora. Eu agradeço muito por você ter aceitado. De novo, nós estamos aqui, né, discutindo a importância do trabalho multidisciplinar, como que é importante nós caminharmos juntos, discutirmos o caso, né, dos profissionais que também atendem o nosso paciente, para que a gente possa estar trabalhando ali o paciente de maneira mais integrativa, a importância da escuta terapêutica, né, tão bem exercida pelo psicólogo, mas também que nós podemos exercer ali no nosso consultório ou no atendimento ao nosso paciente, onde quer que seja, né? Que o paciente oncológico precisa, e isso vai ser fundamental para a maneira como ele vai aderir ao tratamento, né? Como que ele vai enxergar também o nosso acompanhamento nutricional. Então, eu fico muito feliz por você ter aceitado por esse nosso bate-papo. Obrigada, viu? Para mim foi um prazer imenso estar aqui conversando com você. A gente tem uma parceria na clínica e assim, foi a primeira oportunidade que a gente teve, espero que venham muitas, né? E eu só Então, queria fazer um comentário, eu queria complementar, né? Que eu faço atendimento online também. Quem está longe, eu vi alguém comentar que está em São Paulo, eu tenho muitos pacientes em São Paulo, no Brasil, até exterior, brasileiros que estão fora do Brasil, né? Então, legal. o atendimento online nesse período de pandemia, sim, trouxe uma perspectiva muito boa para a gente, né? Não só a psicoterapia, como a constelação familiar, que eu sou consteladora também. Constelamos muitos problemas com alimentação. Tá bom? Sim. Não, e eu acho que a telemedicina, né, ela veio para ficar, na minha opinião, por mais que, Sim, né, quando as coisas melhorarem, e realmente ela fez com que nós ampliássemos os nossos cuidados, né, de alcançarmos perfeito. às vezes pessoas que não teriam oportunidade de passar por um profissional capacitado, né, ou que se identificam, simplesmente se identificam com a gente nas redes sociais e gostariam, né, de passar conosco, então realmente é muito bacana. E é bom saber também que você atende aí online para o pessoal também. Não tem mais essa barreira regional, né? Não Ou tem, não seja, tem. podemos indicar a rua, podemos passar com a rua, sem problema algum, sem barreira nenhuma. Rô, passa qual é o teu contato também, o teu Instagram, caso as pessoas queiram seguir ou mandar mensagem para você. Sim, sim. Você quer que eu passe aqui? Ou você pode Pode falar, o pessoal anota. Apesar que é passar? o seu sobrenome, né? Se quiser digitar também. O meu contato é 13 99688 3441. Posso anotar aqui também. E E qual que é o o meu seu Insta, Ru? Apesar de eu estar conectada aqui com você, às vezes quando acaba a live o pessoal não consegue é achar. psicóloga, underline, Rosana Rambaldi. Tá, eu marquei ela também nos meus stories, se vocês quiserem. Aí pode Eu vou anotar aqui no acrescentar. comentário. Eu vou acrescentar aqui também nas mensagens. Sempre é bom, né? Sim. Pessoal, muito obrigada. Enquanto você vai digitando aí, eu vou falando sobre a live de amanhã. Muito Tá. obrigada, viu, gente, por vocês terem participado hoje, terem ficado aqui até o final. Amanhã tem a última live do Esquenta da semana aí de lives, antes da semana da imersão nutrição oncológica. A semana da imersão oncológica são 3 aulas gratuitas que vão se iniciar na segunda-feira que vem. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Eu vou falar sobre os 3 pilares do atendimento nutricional para o paciente oncológico. Então, você que deseja conhecer mais sobre a nutrição oncológica, ter reconhecimento profissional, conquistar sua estabilidade financeira a partir dessa área de atuação,
Então vem comigo, é só se inscrever no link que está lá na minha bio, tá bom? E amanhã tem a última live e o tema é atendimento nutricional ao paciente oncológico, por onde começar. Vou dar algumas dicas no passo a passo do que fazer para começar a atender o paciente oncológico. Tá bom? Maravilhoso esse seu trabalho, Eline. Parabéns, viu? Tá lindo. Obrigada. Um grande beijo para você. Beijo, gratidão imensa. Obrigada a todos também que participaram. Até Tchau, mais. tchau, Tchau, gente. tchau.